no que se basear em um arrendamento de pousada. Sem dúvidas, quando falamos em arrendar uma pousada, deixamos de levar em consideração muitas coisas que são importantes. Muitas das vezes pela emoção, né, de ser a primeira pousada na qual você vai administrar. E é sobre tudo isso que vamos falar, o que se deve levar em consideração na hora de arrendar uma pousada. Mas antes, como vocês sabem, aquela introdução de sempre, eu vou estar pedindo a vocês que estejam deixando o like, se inscrevendo no meu canal e me seguindo no Instagram, porque tudo isso me apoia a sempre trazer mais conteúdos para vocês. Além disso, aqui na descrição vai estar o grupo de pousadeiros, na qual lá nós trocamos relatos, experiências, conhecimentos, enfim, tudo que se trata de ser pousadeiro, nós tratamos nesse grupo. Então, eu espero vocês lá, link na descrição. E bom, já passando o slide, vocês já estão vendo e o que deve ser levado em consideração. E bom, já vamos começar direto, porque vocês sabem que eu não gosto de enrolar. A primeira coisa que deve ser levada em consideração, na minha opinião, é a localização do lugar que você pretende arrendar. Essa localização é privilegiada, né? Ou seja, o hóspede lá vai sentir que lá existe uma certa confiança, vamos dizer assim. Essa localização que você pretende arrendar, existe demanda, né? Existe demanda de hóspede, do seu hóspede-alvo, né? Então, essa é a primeira coisa que eu acredito que deve ser levada em consideração, a localização. Outra coisa é a necessidade de reformas. Você deve analisar como está o prédio, né? Está em uma boa conservação o estado dele, né? E se ele está em um bom estado de uso. Essa é outra coisa que eu acredito que se deve levar em consideração, né? Como está o prédio da pousada que você pretende arrendar. Se está em boa conservação, se você vai precisar gastar dinheiro para arrumar algumas coisas, se vai precisar de dinheiro para fazer reformas, enfim. Leve em consideração como está o estado de conservação do prédio. Outra coisa que deve ser levada em consideração é a reputação dessa pousada que você pretende arrendar. Como estão os feedbacks nas redes sociais? Tem mais feedbacks bom ou ruim? Existem feedbacks pesados? São coisas que outros motivos que você deve analisar antes de arrendar, né? Você tem que saber se essa pousada tem uma imagem manchada, se a outra gestão dela não cuidava muito bem dos feedbacks dos hóspedes, ou seja, não procurava ajudar. Você tem que analisar tudo isso, porque futuros hóspedes podem olhar e dizer: não, eu não vou se hospedar nessa pousada porque ela só tem feedbacks ruins, logo ela é ruim também. Então você tem que analisar tudo isso antes de arrendar, se vai ter como você inovar a imagem que está manchada dessa pousada. Outra coisa é o número e resultados dessa pousada. Como está a diária? Está uma diária certa? A diária cobre os custos da pousada? A pousada tem algum tipo de dívida? Se sim, são muito altas. Se ela tem dívidas, são muito altas essas dívidas? Você tem que analisar isso. Outra coisa, né, na verdade, que você deve analisar os números da pousada, né? Você deve analisar se a diária tá ok, né? Se tá cobrindo os custos, se ela tem algum tipo de dívida, se essa dívida dá para você pagar, né? Na verdade, não se você deve pagar, mas se ela está muito alta, se não dá para, se você vai ter que trabalhar muito, né, para pagar essas dívidas, enfim. Outra coisa que você tem que analisar e que eu acredito que seja uma das mais importantes, né? Que é os números e resultados dessa pousada. E por último, né, é o potencial futuro do negócio, né? Com os números da pousada, né, é possível prever um crescimento, né, com tudo isso que a pousada tem. Se ela está com uma diária ok, se ela não tem dívidas, é possível prever um crescimento no longo prazo. A localização oferece uma chance de crescimento, ou seja, tanto crescer em quartos, crescer na demanda, enfim, a localização oferece uma oportunidade de crescimento. Então, essa é a última pauta que eu queria propor para vocês, né? Para vocês pensar se tudo, na minha opinião, né? O que você deve levar em consideração é a localização, né? Se ela é privilegiada. Outra coisa, a necessidade, né? Se você vai ter que gastar mais dinheiro com reformas. Outra coisa é a reputação, né? Se ela tem uma imagem boa no mercado. Outra coisa é o número e resultados da pousada. E por último, o potencial futuro do negócio. Se você junta tudo isso e dá um ok em tudo isso, se ela está ok em todas essas partes, né? Então, eu acredito... É claro que tem várias outras coisas, mas isso já é meio caminho andado. Eu espero que vocês tenham gostado e